Então agora nós vamos ao capítulo 18 do livro Os Mensageiros, Informações e Esclarecimentos. A volta de Ismalha ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Eles estavam falando sobre o romance dos dois, né? A história dela com Alfredo. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: "Que me diz da continuação da nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta." Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: "Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo." Ele está se referindo à Segunda Guerra Mundial, que havia sido deflagrada. "Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres, continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras." Então, um parágrafo aqui bem significante, porque nós estamos vendo o efeito dos pensamentos das pessoas provocando fenômenos meteorológicos. Claro que isso está ocorrendo na dimensão espiritual, e o pensamento é essa energia, e não são pensamentos só de desencarnados, não. E indo mais além, interessante que ele fala que não são os que estão na linha de fogo somente, são as pessoas que, mesmo não estando na linha de frente da batalha, mas estão se utilizando dos seus pensamentos para denegrir, pensando com pessimismo, pensando coisas ruins. Medo, né? Também. Medo. Sim, claro. Mas o medo todos podemos ter. Mas se a gente tem uma consciência e ora, a gente pode suplantar essa emanação do medo. Agora o que acontece é que as pessoas ficam só no medo. É aquela coisa que a gente viu. São inimigos, né? Então um está torcendo para um, outro está torcendo para o outro. Então é interessante que ele fala no finalzinho aí, na última frase, multiplicando as tormentas destruidoras. Isso numa avaliação ampla. Podemos, colocando aí a lupa ou pelo microscópio, ver que podemos ter tormentas dentro do lar, né? Microtormentas atmosféricas dentro do lar. Pela profusão de pensamentos que vão ali se concentrando, claro que não vai cair uma tormenta eletromagnética, né, como aqui. Não chega a se configurar, se caracterizar assim, mas pesa o ambiente. Você sente como que é isso? É o fluido pesado. Quando a gente fala um ambiente pesado, é isso literalmente. Se a gente pudesse ver na dimensão espiritual, seria como se aquela casa tivesse uma fumaça que até dificultasse a locomoção das pessoas ali dentro. Nesse sentido, né? Simbolicamente, para a gente tentar entender. Agora, você imagina para isso acontecer a nível de uma percepção
do Alfredo falar, não vai hoje porque vai ter uma tempestade, né? Vamos lá. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso tutor, mas esses dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto. Esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalie o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. Realmente, ele avalia, mas a gente não faz ideia, né? Assim, no sentido do que eles devem fazer, literalmente. A gente não sabe o que eles devem fazer para tentar equilibrar isso aí, não é? Porque se há o lado negativo, eles estão trabalhando para tentar ter uma homeostase ali, né? Uma coisa que reequilibre. Não deve ser, né? Então, quando também nós tivemos a pandemia, teve o medo, teve muita coisa, isso tudo se desenhou, né? São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Esse faz e desfaz patrimônios da civilização está falando sobre as guerras, né? A guerra desfaz patrimônios. Hoje, uma guerra nuclear, praticamente tudo na Terra praticamente vai ser exterminado. Toda a cultura, todo o patrimônio, tudo que foi... né? Então é o que ele está querendo dizer aqui. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço, que é aqueles servidores que ele se referiu acima, para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, destaco isso, né? Não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem, as vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúria da guerra e por epidemia sem conta. Então, imagine num movimento desse, que já teve uma primeira guerra, uma segunda guerra, essas outras guerras, né, mais assim, localizadas, se não houvesse a ação desses espíritos tentando nivelar, o estrago seria muito maior. As duas dimensões, hein? As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Essa referência a esferas mais baixas é porque há uma excitação e uma incitação a esses irmãos de esferas mais baixas. É como quando, às vezes, a gente vê em determinados movimentos tristes aí, que tem algum movimento aí que estão requerendo movimentos sociais, aí eles se aproveitam, vão lá, quebram tudo, roubam as coisas nas lojas, não tem esse... Viram saque. Vira por quê? Porque alguém acendeu um pavio. Pessoas que você está vendo andar na rua, passando para o seu lado, e você acha que às vezes são civilizadas, estão aguardando essas oportunidades. E nós não desconhecemos-nos completamente. Não sabemos do que também somos capazes. Então, aflora desse negativismo, dessa pancada de pessimismo,
os espíritos das trevas. Quando eu falo é das dimensões da treva. Eles emergem, assim como um dos livros do Divaldo ele fala na época do carnaval. Os espíritos eles emergem literalmente do solo para aproveitar as baixas vibrações. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Ó, isso aqui é uma informação que não apareceu no jornal na época, né? Nem poderia. Isso é uma informação de bastidor espiritual. E muito disso é justamente para tentar reduzir essa força negativa. Vamos diluir essa concentração de almas para tentar ajudar. Então foram transportados para núcleos americanos, seja na América do Norte, na América Central, na América do Sul. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente, indagou Aniceto interrogado. E a questão da linguagem? Os serviços de socorro... Você viu a pergunta? Então, a pessoa é alemã e agora veio aqui para os Estados Unidos, ela não sabe falar inglês, como é que vai ser atendido? Não sabe falar espanhol, como é que vai ser atendido? Vamos ver a resposta. Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor. Voltando aqui um pouquinho atrás, falando mais, mas eu fico pensando o seguinte: olha, quando ele fala que 50% dos encarnados da guerra em curso são levados para os núcleos americanos. Núcleos americanos, depois ele fala, o nosso campo de concentração. Os americanos eram inimigos de guerra. Quando a espiritualidade não tem inimigo, mas quando trazem os desencarnados do outro lado, que em luta era o inimigo, então por isso que é campo de concentração. Não, aqui é campo de concentração de receber as pessoas. De auxílio. Não, aqui não é de... Não. Infeliz. As colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor a cada 50. Tá vendo a resposta? Com quem nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Espera aí, vamos ler. Enfermeiro instrutor. Ele não é para fazer a enfermagem de 50, não. Para falar a língua, para explicar, para auxiliar. Tá? Diferente. Correto? Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões de conflito? Alfredo Sorri explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Ó. Como assim? Essas aglomerações, se mantivesse todos os desencarnados naquela região onde eles desencarnam, para aquela coletividade, essas amarguras, porque eles desencarnam completamente, né?
Então, isso formaria alguma coisa que poderia originar coisas ruins para os encarnados. Aí seria mais Vibracionalmente, mas que transfere para o físico. Porque também a gente deve entender essas questões aqui da aglomeração seriam fatais à coletividade, até no aspecto de isso promover um certo desequilíbrio psíquico nas pessoas. Não, porque eles já não estão bem. Ninguém está lá numa colônia de férias. Todo mundo ali está com o nervo à flor da pele. Ansiosos, tensos. Alguns até se suicidando. Fim dos tempos, fim do mundo. E de repente você tem uma nuvem espessa, fluídica, densa, também de medo, de desespero, de desequilíbrio. Então eles procuram o quanto possível diluir isso aí. Porque é o que eles podem fazer de forma, os desencarnados, de forma efetiva, indireta, eles podem influenciar determinados comandantes, determinados soldados para que não tenham assim o ódio na guerra. E a guerra, né? Você está lá para matar ou para morrer. Então você vai matar. Como que vai ser? Mas você pode matar por uma defesa apenas. Agora, a gente sabe de histórias que eram terríveis, né? Não bastava apenas a morte. Porque ali tinha de tudo, né? Mas a gente... muito sofrimento. Então, o mundo espiritual pode e age. Quanto a isso, não tenhamos dúvida. Age diretamente, de forma concreta e palpável, dessa forma, removendo pessoas, fazendo uma profilaxia, se possível, dessas estruturas. Não sei se há equipamentos que hoje já possam ter para ajudar a isso. No livro Obreiros da Vida Eterna tem um capítulo que chama-se Fogo Purificador, que é uma tempestade magnética que de tempos em tempos, devido às condições, por isso que é de tempos em tempos, não é Deus que faz. A própria situação dos enfermos daquela situação, dos perturbados, faz com que esse fogo purificador se forme e ele avance nas regiões e vai, ao mesmo tempo que levando almas, vai purificando o ambiente. Ele carrega almas, como se fosse assim, levar para um local onde eles vão ser atendidos. Né? Mas ele se chama purificador porque depois que ele passa, melhora a qualidade do ambiente. De certa forma, como às vezes as nossas tempestades aqui, né? Em momentos de muita... Então, isso está no livro Obreiros da Vida Eterna, Fogo Purificador. Nesse ínterim, é aí que eu estou? Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente. Respondendo em parte, viu, Fábio? Né? A questão do senhor. Determinariam focos pestilenciais de origem espiritual, com resultados imprevisíveis. Então, essa frase está demonstrando claramente a ação do invisível no visível. Ô, Patrícia, boa noite. Senta para cá. Tem azulzinho aí ainda? Claro. Você está com um livro? Eu não lembrei qual que era o livro. Você quer que eu pegue um para você? Eu tenho na biblioteca. Você escuta? Bem, então tá bom. Se você quiser, eu pego o livro. Mas é Os Mensageiros, viu? Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia.
Mas quantos ofereçam possibilidade de transferência para cá, olha essa condicional, hein? Quantos ofereçam possibilidade de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vivas das regiões sacrificadas. Tem um dos livros, Trabalhadores da Última Hora, do Dr. Inácio, ele descreve aquele terremoto no Haiti, que foi assolador, e ele, junto com o Dr. Odilon, faz parte de uma equipe de brasileiros desencarnados, como tem os encarnados, não teve? Foram para lá? Cruz Vermelha. Aí eles vão para lá e fazem esse trabalho. Está descrito lá. Não. Esse no Trabalhadores da Última Hora é... Não, mas ele não vai lá no tsunami. Ele só fala do tsunami. O Trabalhadores, ele vai em loco. E é muito interessante a ação dele no resgate. Há fenômenos físicos que ocorrem, os espíritos provocam determinados fenômenos físicos, quando possíveis, porque é muito complicado, no livro a gente percebe, para inclusive auxiliar encarnados que estão ali. É muito interessante, né? Então a gente vê que são ações assim poderosas, e mais que custam muito a esses espíritos, né? Nesse ínterim, Aniceto interveio esclarecendo: embalde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, ainda mais hoje, hein? Como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Fascina, hein? Quem não empunha as armas destruidoras, dificilmente se afastará do verbo destruidor. No campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. Gente, vocês já imaginam um conflito atual? Porque naquela época, né, a guerra era na Europa, é na Europa. Fica ali. Nem teria como não atravessar o oceano, né? Hoje... não, na parte espiritual. Mas, hoje, um míssil atravessa aí tranquilamente, né? É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Então, quer dizer, imagina a lei divina para coordenar tudo isso, como ela tem que ser e como é realmente perfeita. Porque são bilhões de seres humanos na Terra, né? Para que cada um seja responsabilizado pela cota de discórdia que haja trazido, é uma individualização da aplicação da lei. Ele disse aqui, todos pagaremos. Repito, uma terceira guerra mundial hoje, todos pagaremos. Só que tem gente que vai estar
com o débito bem maior, porque, né? Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, escuta, que é uma outra colônia, que é anterior ao nosso lar, Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, planetas vizinhos, hein? Determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Outra informação. Às vezes a gente, de permeio, a gente sabe que tem, mas aqui está dizendo, os planetas têm fronteiras vibratórias. Como se fosse assim, ó, como a gente quando viaja, né, que está passando por uma cidade, fala, até aqui é o limite da cidade, embora a cidade já ficou para trás. Sejam por encarnados ou não. Porque são vibratórios. Não. No nosso caso aqui, provavelmente desencarnados, né? Porque nós sabemos que em alguns planetas ao redor da Terra não há vida, né? A princípio. Porque são fronteiras vibratórias. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos, finalmente, a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Ou seja, o quanto puder limitar esse mal ser espalhado, óbvio que tem que ser. Sorrimos todos com essa comparação. Ismália, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, agora a Ismália lembra que é um espírito um pouquinho mais elevado, não é? Vamos lá, vamos ver a consideração dela. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus. E todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Você vê, uma consideração, já põe Jesus na boca, né? É um espírito. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, olha que coisa, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os anases, plural de Anás, né? E Caifáses. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio.
As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida ao ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Está vendo o que precisa ser feito na terra num momento desse? Tomar as providências têm que ser tomadas, mas não esquecer disso. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos, em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas, que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas.